Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema e estamos no modo React. Vamos reagir, analisar, comentar o trailer da série de Chespirito, a história de Roberto Gomes Bolanhos, o criador de Chaves, de Chapolin. Eu, obviamente, não estaria sozinho nessa análise. Impossível, meu amigo, impossível. Impossível. Minha até a caráter. Tá, cara, olha que coisa linda. Coisa linda. Antes da gente começar a analisar, ver esse trailer, não se esqueça, galera, curtir o canal, quer dizer, se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar o raio das notificações, que é importante. Então é isso, olha só, Fábio, antes da gente ver, aquela perguntinha básica pra você. O que representa Chaves? Cara, eu Chapolin? sabia que você ia vir com essa. Não, antes da gente reagir, né? Eu sabia que você ia vir com essa. O que representa na sua vida Chaves e Chapolin? Cara, isso é uma pergunta bastante difícil, assim, de ser respondida, mas eu acho que muita gente vai se identificar com a gente nesse momento. Cara, Chaves e Chapolin moldaram o nosso caráter. Eu assim, não tenho dúvida disso, sabe? Perfeito. A gente se entende com piadas de Chaves e Chapolin, né, meu amigo? E às vezes ninguém entende nada. Assim, né? A gente se fala. Né? A gente se fala com piadas de Chaves e Chapolin já desde, né, ao longo dos nossos 40 anos de amizade, quase. E é isso, cara, molda caráter. O que o Bolanhos fez aqui no Brasil com o público foi brincadeira. Foi o maior público, se eu não me engano, assim, tipo, de paixão e tal, muito mais do que no México. Sim, ele mesmo fala isso. Na América Latina inteira, né? Na América Latina inteira. O público brasileiro é apaixonado pela obra desse cara incrível. Isso que você falou de moldar caráter é muito isso, porque assim, a gente é um tipo de comédia tão infantil, tão inofensivo, exato, mas é tão genial, cara. Exato. A genialidade das sketches, das histórias, das piadas, cara, assim, e obviamente a nossa dublagem colaborou maravilhosa, demais. A nossa dublagem perfeita, maravilhosa. Isso ter virado um ícone, é o que você falou, moldou o meu caráter, a gente lembra moldou o nosso. Tá na escola, no ginásio, quinta, sexta, sétima, de sair da escola, indo ver Chaves e Chapolin, até hoje, cara, a gente tá com 45, e eu me paro vendo no YouTube, a gente comentando, a gente rindo, a gente sabe as frases inteiras de trocentos episódios. Então, assim, mexe muito com a gente. É uma coisa que vai, aquela flechada direto no nosso coração, cara. É muito especial. E pra você, pra mim, uma resposta fácil, eu acho que tem gente que não saberia responder isso com tanta facilidade. Chaves ou Chapolin? Chaves. Pra mim é Chaves mais disparado, cara. Mas disparado. Eu falei sem pensar. Porque, mas assim, tem muita coisa do Chapolin que é impagável, cara. Chapolin é sensacional também. Exato. É sensacional. Que, assim, eu acho que assim, tem episódios do Chapolin que são icônicos. Que são talvez mais icônicos do que episódios do Chaves, né? O episódio top do Chaves, o top do Chapolin, eu acho que o Chapolin tem episódios mais icônicos, né? E assim, gente, nós vamos cobrir a série inteira com vídeos, com análise, com lives. Vamos cobrir essa série porque, assim, mexe muito com o nosso coração, né? Então, querido Fábio, sem mais delongas, vamos olhar o trailer, vamos, galera. Analisar e comentar com vocês? Vai lá. Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Esse trailer também ficou bem legal, cara. Ficou muito legal esse trailer. E ele se parece, né? Ele muito, lembra, né? Pegaram a galera muito parecida. Cara, essa cena é icônica, né? Os personagens todos ali. Muito legal. Pegaram o cara muito igual a ele. Pero es la primera vez que tengo miedo de fracasar. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo. No pasa nada. Lo vamos a arreglar, como lo hemos hecho siempre. Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. Tentando, né, depois de vários fracassos. Como estrelado. Es que lea lo que traigo aquí. No, don Genial, no me convenciste. Este programa vale la pena. A dificuldade, Fábio, de você vender um produto desse, né, com pessoas mais velhas, né, Sim. interpretarem crianças.
Não, cara, o que você falou é uma coisa muito legal. Ele teve o poder de fazer uma série para a família inteira, não só para as crianças, né? Isso é óbvio, porque a gente é fascinado nos episódios de Chaves e Chapolin, até a bando de adulto, cara. E o cara não fazia um apelo sexual de nada. O cara não falava um palavrão. Não tinha nada, cara. Nada. Sabe? Era aquele humor inocente. Inocente, humor cara. E o cara foi gênio. Gênio demais. Gênio demais. Tem uma coisa, Fábio, que não sei se você concorda, eu acho que sim. Se fossem feitos por crianças, não ia ser o mesmo sucesso. Esse lance de você colocar pessoas mais velhas interpretando crianças tem um total diferencial, e aí que tá a genialidade do Roberto. Vai entender, né? E talvez se fizesse, outra pessoa fizesse, ou talvez não fizesse tanto sentido e tanto sucesso como ele conseguiu, né, cara? Exato. Esse cara é incrível. Esto no es para niños. Ah lá, não é pra criança, é toda a família. El punto es que no vamos a contratar a ningún niño. Y necesitamos grandes actores. ¿Cómo se llamaba? Ahí está la viendo, actriz él que estaba fala. en tu foro el otro día? Luego vi que usted tiene todo lo que necesito. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad. É amizade com a Florinda, ó, que coisa sensacional. Só lembrando, queridos amigos, que é uma série biográfica, né? É a história do criador, do Roberto Gomes Bolanhos, com seus sucessos, suas aventuras amorosas, seus vai fracassos. Vai contar todas, né? As tretas que tiveram lá. Exato. Muita gente que acompanha e sabe da história sabe que ele teve grandes problemas, né, com Carlos Villagrán, que é o Kiko, principalmente por conta da Florinda Mesa, que a Florinda Mesa era mulher do Carlos Villagrán. Exatamente. E depois ele conquistou a Florinda Mesa e se casaram, ficaram juntos até o último dia de vida dele. Enfim, essa série aí, cara, a gente perde por nada isso, gente, pelo amor de Deus. E HBO, né? HBO. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar. Aí já, ó, o início da treta. Exatamente. Ya no quiero fallarle a nadie. Um ícone. Gênio. Necesitamos um grupo que conquistou o mundo inteiro. E o Brasil, ó, principalmente o Brasil. Essa frase no trailer, cara, é icônica. Isso é genial, cara. Coloca todo o poder que o nosso país colocou nessa série. Exatamente. Cara, eu fui. Minha mãe me levou. Eu fui no Maracanã. Eles lotaram o Maracanã, cara. Exatamente. Cara, exatamente. Eu tava lá também. Eles foram no Maracanã. Eles lotaram o Maracanã, cara. ¿Por qué estás necio, carajo? Porque sé lo que estoy haciendo. Acción. Pero es que no me tienen paciencia. Ele é muito parecido. 5 de junho, já. Em pouquíssimas semanas. 5 de junho. E aí, cara? Emocionante, né? Emocionante porque, assim, volta um filme na sua cabeça, na minha cabeça também, né? Revendo esses personagens, revendo alguns momentos que a gente vê, a gente lembra. E uma coisa importante, assim, pode parecer, para quem começa a ver agora, é muito bobo, uma série dos anos 70, né? Dos anos 70. Isso é muito genial. O Chaves estreou no México em 72, gente. De 70. Quando a série ela tinha acabado que chegou no Brasil, né? Quando chegou no Brasil, eles já chegou não estavam gravando mais. 84. Eles ficaram um hiato muito grande, principalmente na época que o Carlos Villagrán saiu, teve problemas, né? O Carlos Villagrán saiu. E você percebe isso exatamente nos seriados, né? Nos momentos que um saiu e ele volta, enfim. Exato. E algumas curiosidades aqui, gente, que a gente também vai contar ao longo, né, desse vídeo e da série. A série inteira. Na época que o Dom Ramon, né? O Ramon Valdez, ele faleceu. E o Carlos Villagrán saiu, né, da série, não tinha mais o Kiko e não tinha mais o Seu Madruga. E o que aconteceu? Não tinha mais a pessoa
que não pagava o aluguel, não tinha mais a pessoa que tretava com o Kiko, que beliscava, então a dona Florinda não tinha mais em quem bater, não tinha mais em quem defender. Eles saíram da vila e foi criado o restaurante. Se não fosse por isso, não teria... Cara, eu estou arrepiado aqui só de falar nisso, cara. Assim, não, é incrível. E os momentos do restaurante são espetaculares. E você pode notar, o restaurante não tem o Seu Madruga, não tem o Kiko. Exato. Aí tem mais, aí e aparece mais também o Jaiminho, né? O carteiro que foi a Dona Neves em vários a Dona Neves, exatamente. Né? Uhum. Exatamente. E aí passa, né? Sai um pouco dessa parte da vila e aparecem mais esses episódios do restaurante da Dona Florinda, que já foi ali bem mais pro final. Mais pro final, E depois também tem muitos episódios, quando você vê que eles já estão bem mais velhos, tem muitos episódios também na escola. Sim, na escola. Exato. Aqui também são momentos impagáveis, né? Isso, impagáveis. São maravilhosos. Mas assim, na vila realmente, no auge deles ali foi até 84, 83, né? Com ali os últimos episódios ali do restaurante, já com... Não tinha mais o Ramon Valdez e o Carlos Villagrán já tinha saído também do time, né? Sim. Então, o auge ali da vila foi até, se eu não me engano, quando o Seu Madruga faleceu, foi em 81 ou 82, algo assim, se eu não me engano. A gente tinha 1 ano, 2 anos. Começou a passar no Brasil em 84, cara. 84, exato. Começou a passar no Brasil em 84 e a gente com, sei lá, em 90, ali 89, 90, 91, a gente tava consumindo Chaves e Chapolin igual maluco. Igual maluco, Igual maluco. E eu lembro, assim, que a entrada foi pelo SBT, que, assim, comprou a ideia da Televisa, né? E o SBT passou a ser, enfim, a casa do Chaves e Chapolin, né? E eu lembro que, assim, isso, pra quem não viu naquela época, né? E até a última vez que tava passando, até ter aquele grande problema com a morte dele, que os direitos, que a família tirou e isso deve estar na série. Isso é muito certeza, provável de estar na série. Eu lembro que, assim, o trunfo que o Silvio Santos tinha na manga pra ganhar da Globo em alguns momentos, em tipo novelas, em séries, em filmes, era colocar um episódio do Chaves ou Chapolin. Ou do Chapolin. Ou chegava perto ou ganhava a audiência. Então, assim, qualquer motivo, mudou a programação da Globo, enfiou alguma coisa... Trunfo da manga, Chaves, coloca o Chaves. Coloca o Chaves ou coloca o Chapolin. E, cara, e a gente sentiu tanta falta disso, né, com esses problemas que tiveram aí com a Televisa, né, nesses últimos anos pós-falecimento do Bolanhos, cara, porque não passava em lugar nenhum. Não passava. Não passava em lugar nenhum, cara. Tipo, acabou o contrato lá, se eu não me engano, foi de 30 anos, né, com o SBT. Acabou o contrato, não passava mais em lugar nenhum. Eles tiraram tudo, né? Cartoon Network passava, tiraram também. Chegou a passar no Cartoon Network e depois a gente não achava em lugar nenhum. E qualquer pessoa que subia no YouTube, pouco tempo depois também caía. Caía o vídeo também. Então a gente ficou, tipo, meio que órfão, né? Agora que tá voltando aí. Eu queria só te pedir, coloca de novo o trailer, porque assim, a cena que abre o trailer é tão genial, é tão icônica. Esse trailer tá tão bom, né, cara? Ali. É tão especial, cara, rever esses personagens. Tá tão legal esse trailer, cara. 20 minutos. Olha, pausa aí. Legal demais, né, cara? Olha aí. Ó, o Godini, Jaiminho, Girafales lá no fundo, Nhonho, Dona Florinda. A Chiquinha aqui atrás dele. Ali. Cara, e a bruxa do Clotilde. 71 lá atrás, Dona Clotilde. E todos compraram essa ideia dele, né? Isso é muito genial. E assim, quando você vai analisar também, se você for pegar assim, a ideia dos personagens, da criação de cada personagem, são muito profundos. E tem uma série também, Maguinho, que pouco foi falada aqui no Brasil, que era uma série dele, bem essa época aí, esse início que tá aparecendo no trailer, que ele fazia parte de um jornal, ele era tipo
periodista que chamam, né? Aham. Lá no o jornal chama periódico lá no México, em espanhol. Ele era um periodista e ele escrevia, e ele, se eu não me engano, era algo chamado chanfle. Passou bem pouco aqui no Brasil. E tudo ele tinha essa tara de fazer com CH. Ele fez o Chaves, o Chapolin, e tinha o chanfle, tinha, Sim. sabe? Tinha o Chompiras, O que era Chompiras, que era lá o ladrão. Cara, e é muito legal isso, cara. Tudo com relação a eles. Tinha coisas aqueles episódios perdidos, né? Aquelas coisas perdidas que a gente fica procurando e tal. Exato. Cara, como é legal. E o que é interessante também, quando você falou do CH, né? Do Chespirito, né? Que a gente estava comentando em off, né? Justamente. Que seria o pequeno Shakespeare, né? Chespirito, o pequeno Shakespeare, é isso aí. Então, muito assim, maneiro, é um personagem icônico. Roberto Gomes Bolanhos eu coloco como um dos mais incríveis personagens do século XX. E eu considero ele um dos grandes criadores, um dos gênios da nossa geração, cara. Com toda certeza. Com toda certeza. Gênio. Com toda certeza. Gênio. Eu coloco ele num patamar assim de primeira prateleira. Exato. Sem dúvida. Exato. Genial, assim. Que criação de personagens, que criação de histórias. A elaboração desse universo é muito rico. Com vários personagens, cara. Você coloca Chaves e Chapolin, quantidade de personagens que existe nesse universo é incrível. É incrível, cara. Não é dois ou três. Uma unanimidade, meu querido amigo. E uma unanimidade, tá? Eu me atrevo a dizer isso porque os próprios atores, né, que fizeram parte dessa sketch maravilhosa, desse sitcom maravilhoso, falam que 90% disso aí, cara, se deu tão bem, tão certo, por conta do Ramon Valdez, e isso todo mundo fala, cara. A galera toda que trabalhou fala. E era um dos mais queridos, né? Um dos mais queridos, dos mais... E esse era um cara que, tipo, tanto, né, que tem uma fala aí do Carlos Villagrán, ele fala abertamente isso, que sem ele o seriado não teria dado tão certo. Tanto que quando ele faleceu, as coisas duraram pouquíssimo tempo para acabar. Exato. O sucesso desse personagem do Seu Madruga é tão icônico porque, assim, eu acho que assim, a gente se identifica com em vários momentos da vida, né? Mas o Seu Madruga tem aquele lance, cara, do malandro, sabe? E aquela coisa inocente, cara. Ele, sabe, ele é um malandro, porém ele é inocente, ele é frágil. É um personagem incrível, com tanto conteúdo, cara. Com tanto conteúdo. Seu Madruga é muito especial, muito especial. Pode botar na conta dele também. Não passa nada. Lo vamos a arreglar. Como lo hemos hecho sempre. Olha os CHs lá, ó. E vai ser legal a gente conhecer esse lado dele, né? Que a gente não conhece muito, né? O lado do criador, né? E vai ser legal ver todos os bastidores, né, cara? Tudo com relação à história, né? Por trás das câmeras. E por ser uma série mexicana, o país que foi criado entende do Riscaro, tá no universo do México, então assim, muito interessante a HBO conseguir colocar isso pra tela, né? Trazer isso pra tela. Não, e assim, eu achei incrível a HBO fazer essa série, né, cara? Porque você vê que a importância, o peso que o Bolanhos tem. No entiendo. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí. No, don Genial, no me convenciste. Este programa. E vai ser legal descobrir essas histórias de bastidores. Vai ser bem divertido. Uma paródia de super-herói. Uma paródia de super-herói. É isso. Essa é a essência. E os bordões icônicos. El Chavo. E o que ele fala é muito legal. Isso não é para crianças. Não é uma parada para crianças que eles fizeram. É para toda a família. É a família sabe? inteira. Para toda a família. É da criança até o avô. Sentar na sala e se divertir. Exatamente. Todo mundo junto. El punto es que no vamos a contratar a ningún niño. Y necesitamos não vamos contratar nenhuma criança. ¿Cómo se llamaba la actriz que estaba en tu foro el otro día? Luego vi que usted tiene todo lo que necesito. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad.
E vai ser interessante, assim, porque isso que a gente comentou né? Se fosse feito por crianças, eu acho que, assim, não faria tanto sucesso. psicologicamente falando, né? Eu acho que, assim, a causa da estranheza de você ver uma criança de, sei lá, de mais de 50 anos interpretando um menino de 8, né? Como você tá aí, né? Eu acho que esse vale da estranheza já causa um impacto no espectador. E causou isso na gente, entendeu? Eu acho que isso é um dos trunfos que a série tem, né? Psicologicamente falando, né? Sim, eu concordo plenamente. ¿Y eso? Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Na América Latina inteira foi um sucesso Roberto se queda absurdo. la gran Né? estrella, Absurdo. no deja brillar. Já a treta já com o Carlos Villagrán, Extraño ele comer dizendo que o Bolanjo não deixava ele brilhar, ele mostrar todo, né, o talento dele. Isso foi uma treta gigante, tá, cara? Se for analisar também, Fábio, assim, são atores maravilhosos. Sim, Carlos mas Villagrán isso é um foi ator uma treta maravilhoso, gigante. né? Só pra você ter ideia, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, pra o Carlos Villagrán usar o nome Kiko, depois que ele saiu do programa, foi uma briga enorme. Enorme. Exato. Foi uma briga enorme. Tudo se potencializou demais, né? Sim. Necesitamos a um grupo que represente Vai ser legal, assim, a gente... É isso, a série vai ser uma volta às nossas origens, cara. Não tenho dúvida disso. A gente vai ter lá de novo nossos 15 anos, 14, 10 anos, cara. Olha, você pausou exatamente na posição do Kiko que ele faz muito recorrente. Bom, olha a posição dele com as perninhas. A perninha, cara. Puta muito legal, cara. E ó, outra coisa, outra curiosidade. Vocês estão vendo? Depois vocês peguem aí, galera, e busquem na internet. A posição da vila é o mesmo cenário da casa do Senhor Barriga. Você sabia disso, meu amigo? Sim. Eu vi esse vídeo. É o mesmo cenário. Não tem muito tempo. É o mesmo cenário. Tá? Com os quartos, aqui a sala, a escada que vai lá pra cima pro quarto do Nhonho. Exato. É o mesmo cenário. Exato. Incrível isso, cara. Porque sei o que estou fazendo. Acción. Muito bom. Pero es que no me tienen paciencia. Cara, pegaram um maluco muito igual a ele, bicho. Muito igual. Demais, cara. É isso. Dia 5 de junho. Estreia na Max. Expectativa, Fábio? Cara, eu tô querendo que chegue dia 5 de junho amanhã. A expectativa tá lá no alto. Eu tô doido pra ver essa série. Tô doido pra vir aqui falar dela com você, ter as nossas resenhas aqui pra galera. Vamos ver. Promete, tá prometendo. Pra mim tá... Expectativa tá lá no alto. Vai ser muito bom rever esses personagens. Muito especial. Não tenha dúvida. E você, quais são suas expectativas? É isso, eu amei, assim. Amei porque é o que eu te falei. Você traz de volta momentos que a gente teve na infância, na adolescência, que remetem coisas muito boas, né, cara? Quando eu lembro de Chaves e Chapolin, eu lembro de um momento da minha vida muito bom, cara. A gente lembra de detalhes minuciosos. Cara. Tem certos episódios que eu lembro aonde eu estava. Em que sofá eu tava na casa da minha avó. A gente consegue sentir o cheiro da comida que a gente tava almoçando num dia assistindo um episódio. E outra cara, isso é muito louco. A vida, naquela época, a gente era adolescente, criança, era muito mais fácil, né? A gente não tinha compromisso com muita coisa. Era só estudar e brincar. Era passar de ano, era o compromisso. Exatamente, e respeitar nossos pais e tal. Respeitar os pais, aluno. É isso que a gente tinha que se preocupar. Então, Chaves e Chapolin veio num momento da nossa vida de formação, de caráter e tal, e ajudou, como eu falei, né, a nos moldar como seres humanos, assim, né, como você enxerga o mundo. É uma mensagem que a série passava pra gente muito importante. E rever isso de volta vai, trazer momentos muito especiais, não tenho dúvida. Então eu também não tenho dúvida. Né? Que chegue dia 5. Então é isso, galera. Cobertura gigante do Papo Cinema.
vai ter live, vai ter vídeo Vai, comentado de episódio, vai ter resenha. vai ter resenha. Então, assim, espere uma cobertura, porque é feito com amor. Chaves Exatamente. Chapolin, pra nós Esse dois, vai ser feito com amor. E é eu um sei que amor. vai ter galera aqui com a gente pra isso. Tem, é um amor muito grande. Sem dúvida. Então é isso. Galera, não se esqueçam, né, não, Fábio, de curtir, se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, galera. Curta o vídeo. Manda pra quem vocês quiserem. Aqui a resenha é sempre melhor com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, do que vocês estão esperando de Chespirito. E vamos falar sobre. Vambora. É isso. Ansioso pra chegar dia 5, não? Isso. Perfeito. Galera, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar o que vocês acharam desse trailer maravilhoso. Tamo junto. Enigmático, beleza? Fábio, um abraço, querido, até qualquer hora. Valeu. Tamo junto. Valeu.